Fala, galera, boa noite. Mais uma segunda-feira, Esporte na Resenha no ar. E no programa de hoje a gente vai debater aqui tudo sobre os resultados da semana passada, já que não tem futebol, né? Não teve futebol no final de semana, teve futebol no Rio, teve futebol em São Paulo, teve futebol em Maceió, teve futebol em todos os lugares desse país, menos em Belém do Pará. Mas hoje aqui no Na Resenha eu estou recebendo o comentarista Rodolfo Souza, do Grupo Liberal. Boa noite, Rodolfo. Seja bem-vindo. Tudo bom, Eli? Aquele abraço, boa noite para ti, boa noite pro próximo presente. Então tá bom. Eu queria apresentar aqui essa visita e esse convidado ilustre, nosso professor, por sinal foi meu professor, em 2003, 2002, 2003, meados de 2003, no SBT Esporte, e tinha uma equipe fantástica, como ele mesmo conta, daqui a pouco vou dar a palavra para ele. Nosso querido professor Edson Matoso, meu irmão. Seja muito bem-vindo, Edson Matoso, no programa Na Resenha. Ok. O microfone. Ah, o microfone. Não, realmente, eu acho que eu fui um péssimo professor. Por quê, né? Porque, porra, bicho, olha o microfone, que isso aqui é do tempo da velha guarda. Eu que sou velho. E vocês ainda trabalham com um negócio desse. Dá vontade de dizer, sabe onde é que vocês deveriam meter isso? Na consciência de quem parou o futebol do Pará. Ah, não tá falando nada? Então pode te ver, pô. Isso é muito antigo, cara. Mas tudo bem, bora. Gente, um abraço aí, viu? Acha graça. Rodolfo, satisfação muito grande. Lembro do Rodolfo de bons encontros, de vez em quando ele, como um grande... acompanhando o nosso querido Bad Boy num encontro muito legal. No shopping. No shopping. Sim, rapaz, lá não vou levar, né? Não vou levar. Não vou levar, é verdade. Pessoal, um abraço aí. Você falou de Maceió, um carinho que eu tenho especial nessa trajetória de futebol, que a gente está à beira de começar o Campeonato Brasileiro. A primeira viagem que eu fiz na minha vida como repórter foi para Maceió, quando eu comecei como repórter. Qual foi o jogo, Paysandu e CRB. Não precisa me perguntar de resultado, mas a beleza da cidade, né? Sim, o estádio Rei Pelé, a gente ficava hospedado no Rei Pelé. O Rei Pelé, eu não sei como é hoje, faz muito tempo que eu não sei. O estádio, a igreja, a cadeia, tinha cadeia lá, não sei se ainda tem. Né? O restaurante, o hotel. Aí eu lembro que a referência da época, viu, Rodolfo? Aqui, olha, o senhor vai ficar perto do apartamento onde se hospedou a atriz Jeanne Moreau. Eu nunca esqueci isso. Eu nunca esqueci. São coisas que ficam, né? Eu tinha lá meus 20 e poucos anos. Nem por você, nem por ninguém. Bacana. Na resenha. Não, porque aqui para nós, né? Com o futebol do Pará, tu tem que cantar. Verdade. Porque quem canta, seus males se espanta. Verdade, Matoso. Bora. Só cantando, né, Matoso? Só cantando. Porque de enrolar já chega. Bora. Pois é. Mas aí, torcedor, acompanhe as nossas redes sociais, aí no rodapé. Editridade Júnior, @Editridade Júnior e também esportenaresenha.com, que nessa sexta-feira vai ter a live lá no Instagram do programa Na Resenha, que tem um sorteio de uma camisa ou do Remo ou do Paysandu. Ou do Remo ou do Paysandu. E acompanhe a gente também no canal do YouTube da TV Grão Pará, TV Grão Pará, tudo junto. Pessoal, vamos resenhar, né? Então vamos começar Na Resenha. Tá aí as nossas redes sociais no rodapé. Nosso querido Eduardo Portela já colocou na tela, vai ficar aí. E aí, pessoal, primeiro bloco, vamos falar de Paysandu. Paysandu jogou na semana passada contra o São Raimundo, Matoso, Rodolfo. 2-2, saiu na frente. Esse time perigoso do São Raimundo, invicto ainda na temporada, diga-se de passagem, né? Deu trabalho pro Grêmio, eliminou o Remo, eliminou o Amazonas. Matoso, o que você viu nesse jogo? Que esperar do jogo de volta aqui na quarta-feira, nessa semifinal Paysandu e São Raimundo? Olha, claro que agora, brincadeiras à parte, eu fiz uma entrevista aqui no programa, né, que a gente apresenta todos os dias, 11h30 da manhã, um professor de educação física, ele é baiano, teve uma militância em Cuiabá, em Porto Velho, e nós estávamos perto de o Remo jogar contra o Porto Velho, né?
Sim. Pela Copa do Brasil. Copa do Brasil. Ano passado. Não, e agora? Onde foi que o Remo O Remo perdeu? jogou em Roraima e ganhou de 4-0, aí ele perdeu pro aqui Criciúma. Pois é. Criciúma. Mas este ano nós tivemos aí, e ele dizia dos resultados em que poderiam surpreender dessas equipes, não só de Rondônia, mas de próprio Roraima. O trabalho que esses profissionais vinham fazendo. Porque nós aqui, às vezes eu sei que eu sou um pouco ácido, viu, Rodolfo, em algumas observações. Nós queremos assim, não, porque Remo e Paysandu são equipe para disputar a Copa Nordeste. Eles querem a gente lá. Não tem necessidade. Nós precisamos valorizar a nossa Copa. Sim. Nós temos um potencial socioeconômico, ambiental, o de Acho a 4. O ano da Copa 30, tudo envolve essa maravilha da Amazônia e a gente fica choramingando o quê? Bom, então eu vejo hoje o São Raimundo como um adversário difícil para o Paysandu. É uma palavra que acaba sendo um lugar comum. No entretanto, não será surpresa se o Paysandu resolver partir para cima e impor a sua qualidade de um elenco bem pago, com um belo orçamento, com jogadores qualificados, com um treinador que chegou aí, já deu para aprender mais alguma coisa depois desse empate que ele tomou lá com o São Raimundo. E não será surpresa, com todo respeito ao São Raimundo, o Paysandu amassar. Porque essa é a linguagem que eu entendo. O Paysandu, o futebol do Pará, ele precisa impor a sua condição para começar no norte. Se não conseguir impor a sua condição de campeão dos campeões, não sei o que, aqui no norte, desculpa, eu vou ficar com a pulga atrás da orelha. É o caso, eu estou com a pulga atrás da orelha do Clube do Remo, pô. Sim. Perdeu pro Porto Velho, foi eliminado também pelo... Qual foi o outro que eliminou, que a gente até esquece, pô? O Remo vem perdendo. O Criciúma. Tudo bem que Criciúma. o Criciúma é um time que tá... Mas, pô, pelo amor de Deus, nessa altura do campeonato... E da forma que foi, né, Matheus? Então, assim, eu vejo, claro, a gente cai no lugar comum da dificuldade e aí o técnico já deu o recado. Ele não vem aqui para se afrouxar, não. Se o Paysandu der sopa, ele pode repetir feitos de outros times do Norte, como um que até hoje eu levo remadas aos montes na minha cabeça, quando o Clube do Remo, todo mundo, até o vice, aquele piauense que era vice da CBF, veio para cá para entregar o troféu da Copa Norte para o Clube do Remo. Já com 97. título, né? Você lembra? Como era o nome dele? Era um... eu esqueci agora. O Remo, ele... Foi em 97 que o Remo perdeu pro Rio Branco. O Rio no Mangueirão. Branco dentro de casa, e os caras do Rio Branco foram lá para dentro remar. E naquela época dava uma vaga na Comembol, né? Sim. Que o Rio Isso. Branco. Então o São Raimundo não está aí à toa, não. Vou logo avisando. Vai ser um jogo difícil ali, eu acho que vai ser um jogo bem complicado. O Paysandu tinha tudo já para fazer uma festa na quarta-feira, vai ser uma festa, né? As torcedoras do Paysandu podem até amanhã retirar ingresso de arquibancada, não cadeira. Ingresso, ele é somente para mulheres, é intransferível, antes que os gloriosos maridos, namorados, sei lá, queiram pegar, né? E o cara tinha que aproveitar, porque dava pra ele ter uma moral muito grande com a madame, né? Fazer um programa diferente, falar, bora pro jogo ver o Paysandu. Mas, tipo, eu consegui assistir o jogo todo. O Paysandu foi muito bem no primeiro tempo. Acho que foi o melhor tempo que o Paysandu teve com o Luizinho. Melhor, inclusive, do que no Clássico Rei, né? Nosso Clássico Rei da Amazônia. Mas o segundo tempo, defensivamente falando, porque o Luizinho, ele conseguiu melhorar esse setor de defesa da equipe do Paysandu. Mas se eu chego e falo que teve o melhor tempo do Paysandu para mim, que foi contra o São Raimundo, coincidentemente no jogo contra a mesma equipe, foi o pior tempo defensivamente desde a chegada do Luizinho. Deu para a gente notar que o Quintana ele tem que ter uma proteção melhor. O Quintana, todo jogo, e até pela lentidão dele, é uma característica do jogador. Cara, se ele sofreu com todo o respeito com o Kanté do São Raimundo, imagina na Série B. Quando ele for pegar os atacantes que o Remo ele enfrentou. Porque é só desse nível, cara. É só desse nível. Tanto que eu faço uma pergunta pro glorioso Neto Pajola, né, quando o Remo é eliminado, se foi um choque de realidade, não só pro Remo,
mas pra gente como imprensa, Futebol pra como todo torcida, paraense, porque pra mim foi um choque de realidade e que vale pros dois, vale pro Paysandu também. E eu te digo mais, Rodolfo, assim, a gente está falando do bloco do Paysandu, mas eu vou ter... Não, mas a questão que eu cito isso por causa do choque de realidade, porque o Quintana, ele sofre, com todo respeito, com o Kanté, do São Raimundo de Roraima. Quando ele for pegar o atacante do Curitiba, do Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, do CRB, Goiás, do próprio Remo, entendeu? Mas eu vi um complicado. choque de realidade, eu até fiz uma pergunta num bate-papo, e eu lembro que eu participei do programa do Matoso, a gente conversou sobre isso, uma pergunta que o Matoso me fez, falando da surpresa do Parazão, eu tinha citado o Bragantino, que fez a mesma pontuação que Remo e Paysandu. Com investimento 17 vezes menor. Exatamente. Quantas vezes? 17 vezes. Tocamos nesse tema também. E aí, quando a gente vai enfrentar as equipes de fora, essa semana que passou foi um choque de realidade, né? Sim. Quando tu vê a forma que a Tuna perdeu pro CSA, e você vê assim, e eu tinha conversado com o Matoso, acho que vai recordar, Matoso, que eu até falei assim, Matoso, esse resultado 3-0 do Remo em cima da Tuna foi mentiroso. A gente no teu programa. E mostrou que realmente foi mentiroso. Eu acompanhei a tua entrevista com o Pajola, tá? Acho que você foi bem feliz nas perguntas. E para vocês dois aqui na bancada, é preocupante o momento do futebol paraense? Para mim porque o Paysandu, já que, que é o bloco do Bicola, ele sofre contra a Tuna, joga da forma que a gente observou, mesmo sabendo que era um outro momento, que era o queridíssimo, o que saiu agora, o ex-técnico do Paysandu, me fugiu o nome dele agora. O Márcio. Márcio, né, Matoso? Mas a gente sofreu contra a Tuna. O CSA, ele passou o carro. O CSA parecia um time de primeira divisão contra a Tuna. Grande, tem que mostrar que é grande, cara. Exato. Não, e tradicional. É o mau respeito, né? Do que o clube pode ter com o outro, mostrando a superioridade. Foi muito intenso, olha. Chegou, teve O CSA mostrou coisas que nem Paysandu, nem Tuna, nem qualquer time do Pará demonstrou, para mim, até agora. Aproximação, linhas juntas uma da outra, troca de passe, velocidade, inteligência do meio de campo, inteligência dos atacantes, coisa que a gente não observou. O Rafael Marques deitando e rolando Cachoeira. Thiago Marques, né? Thiago Marques, desculpa. O Cachoeira. Quando eu vi o Cachoeira jogar lá, eu só me lembrei dos coleguinhas Xuxo aqui, tirando o sarro. Meu amor, é Cachoeira. Tiraram o sarro. Cachoeira. Mas aí é aquilo, né? A nossa água aqui em Belém, ou ela é estragada ou alguma coisa. Por quê? O Cachoeira, ele foi muito bem no Joinville, aí o Fortaleza compra ele. Exato. Ele vai mal no Remo e vai bem no CSA. Aí vi uma pergunta para vocês dois. Foi estragado, tem outras coisas que desviam a atenção. Mas tem muita história sobre isso, né, Matoso? De jogadores que vêm da forma e chegam aqui e não tem atenção desviada. Aí eu não sei. Eu sei que ele não consegue desempenhar, ter o mesmo rendimento que tem outros clubes. São vários, são inúmeros. Concorda? Acontece. Depende muito. Porra, eu esqueço o microfone. Isso aqui é... Aqui, calma, o que é resenha? É resenha. Não, tudo bem, faz parte. O microfone também faz parte. Rapaz, que há 200 anos... O Zangado é teu amigo, Matheus? Qual deles? O Eduardo Portela. Não, é o jeito dele mesmo. É a convivência com ele que eu acabo ficando assim. Sim, entendi. Pois é, e já até a câmera ele tava... Mas vamos lá, Matheus. Para concordar, né? Sobre a questão que você estava... Vamos ver se tu lembra da pergunta. Eu perguntei sobre o rendimento de jogadores que estouram lá fora e aqui não tem a mesma performance. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Tem uma coisa que diz assim, uma velha piada para novos sorrisos. Verdade. Tá? Então, tem uma velha conversa para novos olhares, para novos repórteres, para novos torcedores. Meu amigo, desde que eu me entendo no futebol, que vem jogador de fora para cá. Desde que eu me entendo. Rubilota chegou aqui, arrebentou. Bené, Chico Espina, Júlio César, Uri Geller, Russo, Adilson. Eles, jogadores, chegaram aqui e não tinha e os gramados eram muito ruins. Tu falaste com isso na reportagem com o Rosimeiro, né? Falei, claro. Exato. Claro. Eu sei que os tempos são outros, eu entendo.
Mas a bola era ruim, era pesada, balão de couro, tufava. Com a chuva, as camisas, então... o Quarentinha, que foi craque do século passado, a camisa dele quando chovia ia até o meio da canela, de tão pesado. Hoje em dia é tudo leve, é tudo fácil, a bola, chuteiro, enfim. Eu acho que essa facilidade, e mais, como diz o De Aranha, que é comentarista, parece que é na Tupi, parceiro lá do Gerson, ele diz, os jogadores jogavam muito mais, 80, 90 partidas por ano. Sabe por quê? Fazer amistosos. O salário, eles tinham um salário, mas atrasava 3, 4 meses. Mas o bicho, ganhavam no bicho. Um bicho. Tem muitas coisas que mudaram. Não, mas eu entendo que tem lei, que tem regra, mas todo mundo tem que cumprir a sua parte. Quem paga o salário e quem recebe. Semana passada, Matoso, eu até falei, jogador de futebol, ele não tem que reclamar porque está tendo muito jogo. Ele não tem, ele é o que ele não pode reclamar. Há um mês atrás, o diretor de futebol do Bayern de Munique, ele falou uma coisa que o cara ele tem razão. Chegaram e perguntaram da participação do Bayern no Campeonato Mundial que vai ter agora da FIFA. Ele falou, a imprensa alemã perguntou, o Bayern vai com o time principal ou ele vai com o time principal? E eles não têm que reclamar, porque no momento que vai ter a renovação de contrato, todo ano os empresários deles pedem mais. De onde é que eu vou tirar? Exigem. Eu só vou tirar, eu só vou conseguir pagar eles jogando. Se eles não querem jogar, eles cheguem comigo na renovação de contrato, de ciclo, e recebam menos. Eu falei, ele tem razão. Ele tem razão. Ontem, até na transmissão de ontem, Corinthians e Palmeiras, tocaram no contrato do Depay. Do Depay. Que é metade do prêmio. É metade do prêmio. Então, assim, eu concordo com o dirigente do Bayern, concordo também com o que o Matoso falou a respeito das leis e das exigências. Mas o jogador ele não pode reclamar. Exatamente. Ele pode, quando o salário dele está em dia... Vocês me desculpem, uma hora dessa, eu sei que eu acabo, viu, Rodolfo? É uma oportunidade aqui, vocês são mais jovens. Às vezes eu tenho questionamentos, até de próprios colegas da própria imprensa. Quando eu vejo falar mal da Copa Verde, se tu soubesses, é complexo de vira-latas, como o Nelson Rodrigues dizia, pô. Como é que eu vou querer ter respeito da imprensa carioca, paulista, não sei de conta, se eu não me dou respeito? Eu não respeito a maior competição que nós temos geográfica do país. O que precisa é todo mundo se unir. A mesma como você está falando do contrato. Quando os jogadores assinam um contrato com o Remo e o Paysandu, eles não sabem que vão disputar a Copa Verde? Sabe. Que vão disputar uma Copa Brasil, que vão disputar campeonatos no interior, sim. Graças a Deus, porque se fosse uma vez o saudoso Chico Chagas, uma resenha que ele tinha um programa noturno, ele dizia assim, enquanto o Campeonato Paraense for só em Belém, Remo e Paysandu não ia passar daquilo. Porque no interior, eles são obrigados a jogar fora de casa. E jogar fora de casa, Remo e Paysandu pode vir com seleção brasileira, mas perdia pro Bacuri. A minha questão do... Agora tem que ter organização. Da Copa Verde é a falta de seriedade que a gente tem nas federações do norte do Brasil. Todas elas, porque... Cara, qualquer criança consegue fazer um campeonato rentável numa competição. Quantos clubes da Série B a Copa do Nordeste tem? Só um. Só o CRB. A gente tem na Série B, que joga a Copa Verde, Remo, Paysandu, Amazonas, Cuiabá, Atlético Goianiense, Vila Nova e Goiás. A gente tem 7 times. Desses 7 times, eles já iriam automaticamente por uma fase final. Tu farias uma pré-fase, pegaria 3 times, iam ser 10. Colocaria os clássicos em 5 rodadas, cada um ia jogar com Grupo A, enfrentaria os times do Grupo B, os do Grupo B, logicamente o do Grupo A. Passavam os 2 melhores, ia ter uma semifinal. Isso, só ia ter, por exemplo, a gente ia ter Remo e Goiás, Paysandu e Vila. Remo e Cuiabá, Paysandu e Atlético Goianiense. Iam passar 2, o primeiro pega o segundo o primeiro, 2 jogos na semifinal, 2 jogos na final, só 9 jogos. Com esses 9 jogos, tu ia ter times de Goiânia, Cuiabá, Manaus e Belém, 4 metrópoles, com paixões pelo futebol. Cada cidade com mais de 1,5 milhão de habitantes.
Olha o público que tu conseguiria isso chegar. aí na Agora, fase final. a CBF, eles não olham pra gente. Eu não consigo entender que dentro daqui, do futebol do norte do Brasil e da CBF, os caras não conseguem pensar em 5 minutos como eu pensei aqui no programa, para fazer um campeonato. Eu já peguei o Porque aí tem que rentabilizar. E tenho certeza que ESPN, TVs grandes iriam comprar, porque tem Remo, Paysandu, Goiás, os 3 de Vila. Goiás e mais o Cuiabá. Os 5, Remo, Paysandu mais os 3 de Goiás. As torcidas, elas acompanham e iriam pagar pay-per-view, por exemplo, para transmitir. Aí eu tenho que aturar numa noite de quinta-feira, com todo o respeito, passando no Premier, Juazeirense contra o Altos. Altos, sim. Passando para o Brasil todo, sendo que a gente poderia ter Remo e Goiás, Paysandu e Vila Nova. E por que não tem? Você falou da falta... Pois é, repara bem. Quando eu falo na Amazônia, a Copa Verde não é só a Amazônia, tá? É bom lembrar que são 11 federações. Norte, Centro-Oeste, mais o Espírito Santo, que eles fizeram de cala Essas a boca 11 federações receberam aí a orientação da CBF para votar no Edinaldo Rodrigues? Já se posicionaram, né? Remo, Paysandu se posicionou, Sim. acho que a Federação Parense já se posicionou, que vai votar no Edinaldo. Ok, normal, é o sistema. A gente fala muito em sistema, o futebol também tem o seu sistema. É o direito não é dele. só a escalação de time não que tem, o sistema de jogo não do time. Sim. Eu entendo, eu entendo perfeitamente a regra do jogo da economia de um país. Matoso, lá vai tu meter, não tem nada a ver economia com futebol. Pô, pelo amor de Deus, vamos valer gibi do Recruta Zero, do Pateta e do Mickey. Tem tudo a ver. É um dos 5 maiores negócios do planeta, é o futebol. E você tem que tratar economicamente, sim. E quando eu me refiro a essas 11 federações, eu olho o aspecto econômico, Rodolfo. Sim. Eu olho você como é um homem de marketing e publicidade, eu olho o aspecto econômico. Eu estou falando por exemplo, a área do Centro-Oeste, a maior riqueza do agronegócio desse país. Agora que Minas Gerais, é bom lembrar, Minas Gerais passou no agronegócio do minério. E até como disse lá o homem, o minério tem fim, tem data para acabar, o agronegócio é renovável. Verdade. Aí Quando eu venho para a Amazônia, essa imensidão de riqueza que a gente não tem nem ideia do que é que está por aqui. E quando eu vou lá para o Sudeste, eu tenho o Espírito Santo, que a gente sabe da força de minério. Gente, isso é recurso, nós temos que botar tudo isso à mesa para debater, cara. É isso que... E aí entra a força política, que é o exemplo. O Pará, aqui para nós. Se não fosse a importância política, não tinha Parazão, pô. Sim. Verdade. Sim. E a gente vê que mesmo a participação política num Parazão com farta distribuição de recurso, a gente está vendo o que está acontecendo. Quarto ano seguido. 4 anos seguidos. O campeonato ele é paralisado Então, e sendo isso pior ainda. tudo deixa a gente ficar... Desanimado. Desanimado agora. Não vamos assumir a condição de republiqueta com complexo de vira-lata. Tem que reagir. Quem? Quem tá na Quando você federação, olha... né? Quando você olha os clubes, vamos lá. As campanhas são feitas na direção de sócio-torcedor, certo? Em clube sério, sim. Aqui não. Aqui nem tanto. Não, E aqui sócio-torcedor vota? Em alguns clubes, sim, outros não. Qual é o critério ainda de eleição dos presidentes? Eu quero dizer, aqui não estou querendo fazer sabatina. É só para a gente refletir em cima disso. Com Mas certeza. é importante essa resenha, Matoso. Até pra gente é importante. E eu é não tenho importante. nada contra ninguém, é apenas uma reflexão, porque senão a gente vai ficar nessa mesma... Tu viste a decisão do Campeonato Pernambucano, o Esporte Clube do Recife, o Santa Cruz, nem sei ainda, tem série, né? Série D. Conseguiu chegar na Série D. Ano passado, ele Ano conseguiu. passado, pois eu nem lembro que o Santa Cruz ficou tão fora, mas que decisão aquela faixa de jogo lá entre o Esporte Clube de Recife e Santa Cruz, relembrando grandes momentos. Grandes momentos. Quem acompanhou o futebol, eu tive a felicidade de acompanhar a trajetória do próprio Clube do Remo, disputando com Santa Cruz, equipes aí maravilhosas, enfim, do futebol pernambucano. Então, eu vejo, como eu digo, eu estou voltando, quando eu estou pensando que eu ia encontrar coisa nova, eu encontro de novo o campeonato paralisado, porque não leram direito o que tinham que ler, pô. Aí acabaram com a cartilha de ABC e a tabuada.
O Atlético Paranaense, Bahia, Botafogo, Fluminense, Grêmio, Inter, Vitória e Santos, eles dão direito de votos a sócios torcedores de acordo com a categoria escolhida pelo parceiro. Não é todo mundo. O cara vai numa categoria premium, aí ele vai ter direito. Que é algo melhor, né? Porque, por exemplo, a gente tem o Flamengo, o clube de 40 milhões de torcedores, que 3 mil elege o presidente do Flamengo, né? O Flamengo, eu comparo assim com todo respeito, parece aquelas coisas... O mesmo vale pra gente. Remy Paysandu tem mais de 1,5 milhão de torcedores e o quadro que vota é 2 mil, 3 mil que elegem. No máximo, que elege o futuro de paixões. Mas aí eu vou entrar num detalhe bem tocado que tu falaste, aí para vocês debaterem aí. Remy Paysandu, a estimativa é que tem 1,5 milhão de torcedores. Vocês não acham que o clube também tem que atrair os torcedores para ter o direito, para querer participar da política do clube? Essa discussão. Eu estou preparando um trabalho. Eu vou logo aqui, vou logo dar um spoiler, mas não tem problema, porque isso não é de propriedade minha, eu não tenho nenhum interesse em ser protagonista, porque isso é uma causa da sociedade. Eu faço um questionamento, não se trata de falta de ética, é um questionamento, é uma autorreflexão de nós da crônica. Por exemplo, quando a gente diz que um jogo de Remy Paysandu vai para o Mangueirão, tipo, como é que pode querer um jogo desse lá no Mangueirão, estádio distante, não sei o quê, distante de quem? Para mim, todo jogo de Remy Paysandu deve ser no Mangueirão. Você sabe qual é a população do bairro do Coqueiro? Justamente. Exatamente. 250 mil pessoas. Você sabe qual é a população de Ico-Araci? 167 mil pessoas. Os outros bairros, tipo Tapanã, moro na Marambá, Marambá é do lado do Mangueirão. Gente, então o que está faltando são os clubes fazerem essas incursões nesses outros bairros, cara, para atrair o torcedor. Pra gente, o que quer dizer? Eu estou achando que a torcida de Remy Paysandu continua indo só para Bainã e Curuzu, porque vem do Jurunas, Marco, Batista Campos, Condor, Cremação, Reduto, Marizal. Gente, mudou o mapa, porra. Há muito tempo, né? Pois mas é isso. Eu estava conversando com o Rodolfo antes de começar essa resenha, né? Que a gente aqui do programa para entrar no ar às 8h30 aqui, né? Então, desde as 3 horas da tarde, aguardando aí às 8h30, estava conversando sobre essa questão desses conceitos. Ainda algumas falas são antigas. Dizer que o Mangueirão é longe, não, pelo amor de Deus, todo jogo tem que ser, para mim, todo jogo de Remy Paysandu tem que acontecer no Mangueirão. Eu acho que, na verdade, aí é a minha opinião, 90% desses jogos, tem alguns jogos, estou falando por questão de custo, pode ser no Campeonato Paraense, numa primeira rodada. Exatamente. Mas brasileiro é só em Mangueirão. Eu vou dar alguns exemplos. Paysandu, porque aí depende... Exatamente, a importância do jogo. Aquele jogo Paysandu Independente, na crise que o Paysandu estava enfrentando naquela época, era para ser na Curuzu. Aí é Curuzu, porque foram 2 mil pagantes. E é Campeonato Paraense. Remy Capitão Poço é um apelo menor. Aí qualquer jogo de uma Série B, aí sim, meu irmão, tem que ser no Mangueirão, até pelo apelo e por causa disso que você falou. Gente, eu só queria aqui, rapidinho, nossos parceiros aí que estão acompanhando, pessoal da Smart Belém Imóveis, vou dar um abraço lá para nossa amiga Carla Nascimento. Se você aí está precisando de imóveis de alto padrão, vá lá no Instagram da Smart Belém Imóveis, você vai encontrar mais de 90 imóveis disponíveis para você, torcedor, que é o telespectador, né? Para você, telespectador, que está acompanhando o programa Na Resenha. Então, vá lá no Instagram da Smart Belém Imóveis. Tá chegando aqui no Na Resenha, viu, Matoso e Rodolfo, essa indústria que é genuinamente paraense, Fredão Alimentos. Fredão Alimentos já está em todo o território nacional, e está, a partir da semana que vem, vai ser um parceiro do programa Na Resenha, vai estar aqui com seus produtos. Meu irmão, campeão de venda, Fredão Alimento. Queria mandar um abraço lá para o seu Beto, da Auto Online Automóveis. Seu Beto, que está se recuperando, abraço lá, a melhor loja de carro de Belém do Pará, lá na Avenida Antônio Barreto.
logo, logo vai ter um repá da Autoline, viu, gente? Ele estava falando comigo, vai ter um repá da Autoline. Então, senhor Beto, grande abraço para o senhor. Vou mandar um abraço. A hora do Shen, viu, gente? Aqui é rápido, a hora do Shen que precisa, né, Matoso? Nessa resenha, porque senão não mantém a resenha, abraço. né? Eu costumo dizer que é uma das manifestações mais humanizadas que eu acho. Exatamente. Tem um abraço de tamanduá, tem um abraço de urso, mas é um abraço verdadeiro. Né? Olha, a gente está aqui nessa resenha falando, a gente falou aqui do primeiro bloco, a gente vai já passar para o bloco do Remo agora, porque o pessoal está aqui me mandando mensagem, mas o seguinte... Quem está acompanhando a gente também, Matoso, é o Nilton Lobato, lá o diretor de publicidade da Secom, está acompanhando aqui o Na Resenha. Por sinal, Matoso até comentou, Rodolfo, eu também reforço. Rapaz, que belíssimo trabalho que o governo do estado vem fazendo nesse campeonato. Se não fosse o governo do estado, meu amigo, rapaz, se não fosse o governador... Então, para toda a equipe lá, para o governador, para o Helder, para a vice, para a Hanna, para o Nilton, para a Vera, para todo mundo que está acompanhando aqui o programa Na Resenha, vem fazendo um grande trabalho com publicidade, tá? Outro parceiro, meu irmão, eu tenho que falar desse produto, porque se não chegar, viu, Rodolfo e Matoso? A gente tem que levar o Matoso lá, por sinal. Melhor lanche da Grande Belém, Nevasca. Nevasca, nosso parceiro, Nevasca no número 991249899, só está no delivery agora aqui em Belém e 3 unidades lá em Tucuruí, Nevasca. E também para terminar a parte do Shen, né, a parte do abraço, que está acompanhando a gente, é a presidente do CSA, presidente Miriam Monte, lá em Maceió, acompanhando. Ela ficou um pouco triste com o teu palpite do jogo passando na mão. Estou falando que ela ficou, né? Ela ficou triste. Ela ficou triste. E o G2, o torcedor... Eu vi o vídeo lá. Você viu? Manda um abraço aí, Rodolfo, pro G2. Tamo junto, G2 e toda a galera do Azulão do Mutange, o CSA. Exatamente, o pessoal lá da Império Azul. Rapaz, me mandaram vídeo, me mandaram um monte de coisa. Ele gravou um vídeo, Matoso, assim que terminou o jogo, CSA e Tuna, ele gravou um vídeo, acho que enrolado. Tentaram me barrar no jogo, olha... Eni e Rodolfo lá em Belém do Pará, vocês disseram que o CSA ia ser eliminado. Foi 5-0 e gritava nas cadeiras lá. Então, um abraço pro G2. Ele gritou, quase empata. Né? Quase empata, quase empata, Rodolfo. Exatamente. E pro Marconi Chaveiro, torcedor do esporte, o Matoso aqui falou bem, recordando aqui épocas de esporte em Santa Cruz, esporte Remo, esporte Paysandu. Até nisso daí, um ponto importante que a gente tem que valorizar o que é nosso. O Zé Raimundo, que foi jogador, sim. O Zé Raimundo ele faz um trabalho muito bom na parte de zona mista aqui em Belém do Pará. E quando o Brasil fez o jogo contra a Bolívia, o primeiro das eliminatórias, o Zé organizou. O Zé fez... O Brasil empatou com o Uruguai 2-2, se eu não estiver enganado. E o Zé está indo agora para Brasília. Ele está indo hoje à noite para Brasília. O Zé ele foi convocado pela CBF para ser o cara que organiza as zonas mistas nos jogos da seleção brasileira nas eliminatórias. Excelente. Legal. Então é um negócio bem bacana, um conterrâneo, um paraense, um belenense, que brilhou no Remo, na Tuna e hoje é o cara que coordena. Foi um ex-jogador, se especializou e hoje conhece, é o cara que... né? E teve lá no meio, né, Rodolfo? Isso que é importante. Não, mas estudou, se preparou, não é? Além de ter, né, a habilidade... E coordena a zona mista. É que nem a gente toda. Aqui, olha aqui, a gente está com o professor. Sim, o Matosão. Né? Então professor ensinou. Rapaz, um abraço pro Zé. A gente já vai falar do Remo daqui a 2 minutos, agora vai ser o bloco do Remo. A gente também tem a palavra aqui, tá, Matoso e Rodolfo, do novo técnico do Remo, o Daniel Paulista. Mas o Matoso, Rodolfo, nosso professor, montou uma equipe e conta essa história. Eu quero dar... Papai, ele tem que contar essa história, porque aqui é resenha, né? Ele botou na televisão, ele conseguiu, por sinal, ela está acompanhando a gente, você sabe o que eu vou dizer, você já está rindo, que é a doutora Matoso. Quem acompanha a gente é a doutora Leila Lamar. Ela é especialista Eu não posso mais falar isso. Me cobraram semana passada. Harmonização facial. E ela é especialista, faz curso, acabou de chegar de São Paulo essa noite.
E ela é especialista e ela é referência no mercado aqui em Belém. Então me pediram para indicar o Paulo Fernando Bad Boy. Paulo Fernando Bad Boy. Mas, pô, seu amigo, você ficou sério agora? Eu não acho graça de amigo. Não, isso é sério. Chamaram o Paulo Fazer Eu tô rindo da cara harmonização, dele, a fazer harmonização facial com o Bad. que se resolver com Bad, a mulher, ela resolve qualquer problema. Então, mas aí, Matoso, você... Não, nada a declarar. Você... Porque ela é médica, especialista. Ela Organizar a feição das não é de pessoas. convento, seminário, para fazer milagres. Você, conta um pouquinho assim, rapidinho, Matoso, que você lançou nesse mercado e na televisão. O culpado está aqui, botar o Bad Boy na televisão. O Bad Boy é um grande radialista, mas na televisão, olha aqui. Pois é, mas ele ficou empregado, eu fiquei desempregado, para te ver que eu não era mau professor, né? Eu era mau para... Não, na verdade, a gente botou um grupo, numa parceria com o Guilherme Guerreiro, é bom dizer, Sim. né? E a gente juntou profissionais assim que eram totalmente fora do. Antes já tinha feito na Raulão, um programa de esporte, onde com vários colegas que estavam fora do mercado. Pensei que era fora da linha da beleza, mas eu continuo. Não, mas a gente juntou isso, né? A gente fez o equilíbrio. A gente botou um cara bonito, que era o Marcos Valério. Mesclava, né? Mesclava. Hoje é da Fundação Nazaré e era jogador de futebol para valer. E tá quem era a entendendo? parte que não era bonita? Agora, tinha os que eram mais simpáticos, robustos e cantadores de samba, que era o intérprete, o Bad Boy, que, aliás... Entrou na cota de intérprete. Intérprete. E resultado, o único resultado que eu não permitia... aliás, eu dava, sempre divulguei o futebol amador, né? Ele me pedia permissão. Chefe, eu digo, diga, Bad Boy, eu posso divulgar pelo menos um resultado? Pode, Paulo Fernando. Qual é o resultado? Deixa aqui, o senhor vai saber. Então tá bom. No campo do Júlio Cefé, o Cobreloa voltou a ganhar. Aí tá. Depois, quando eu comecei a dar mais uma andada para aquele lado, né, Matoso? Pô, eu gosto muito de você, mas aquele cara tá mentindo, ele não ganhou nenhuma. Ele dava o resultado. Matoso, era o Cobreloa que ganhava, não ganhava. Mas aí eu tinha tem que também a confiar no história cara. tem a história. Tu lembra que ele foi candidato a vereador naquela época? Pô, eu tenho foto até hoje lá em casa. Exatamente. E aí você falou assim, vamos lá, faz uma matéria do jogo do Cobreloa com o nosso candidato a vereador, Paulo Fernando. Não teve a matéria, Rodolfo? Por quê? Ele não tocou na bola. Eu tô falando sério. Não teve matéria. Vai atacar o irmão. Cláudio Bibas, nosso parceiro, nosso irmão nosso, sabe do que eu tô falando. E é verdade, não teve a matéria, o Matoso. Cadê a matéria do Bad Boy? Pô, chefe, não teve, olha. Mas por quê? O homem não tocou na bola. Mas para os repórteres que era ruim, porque tinha coisa melhor do que essa. O cara foi para jogar bola, não jogou, faz a matéria. Exato. Por isso que a gente faz, tá vendo? Como é professor. Verdade. É a história do navio. Vai fazer a cobertura a chegada do navio. Não teve matéria porque o navio afundou. Porra, tem notícia melhor para dar, não como notícia no sentido humano da coisa. A sorte é que o navio, todo mundo conseguiu pular fora, aí o navio afundou sozinho. Mas era notícia. Não tá rindo, Edito, viu? No fundo, né, cara? Os meninos estão se divertindo com a nossa resenha. Mas o Paulo Fernando hoje é um cara que brilha no rádio. Verdade. Né? Sim. Aquele pessoal todinho ficou trabalhando. Né? O Paulo Fernando hoje na Liberal, o Marcos Valério é âncora, é um cara que exerce um papel importante no trabalho da Fundação Nazaré. Sim. O Kleberson, que era o cinegrafista, um cara de pro, inclusive é um empreendedor. Então era um grupo de profissionais de primeira e a gente fica feliz. Que timaço, né, Matheus? Se formou naquela época. Agora tinha as exceções. Rapaz, olha, e assim... Se matou de uma figura. É teu amigo, Eduardo Portela. Ele foi um estagiário. Fui estagiário. Pra te ver. Quer dizer, eu não sou perfeito, né? 22 anos atrás, pra te ver, né? Há 22 anos atrás. E aí? Mas assim, tirando a brincadeira, a resenha aqui, tudo a resenha, Paulo Fernando é um grande profissional, nosso irmão, nosso parceiro. Eu queria também agradecer lá o Abner, né, por liberar o passe aqui do nosso querido Rodolfo, que está com a gente na bancada hoje. Eu e o Matoso aqui, a gente é de casa, né, Matoso? A batucada lá tá perfeita. Tem o Bad Boy, que é como intérprete, e o pai Abner. É verdade. É verdade. Mas parece que foi liberado, mas assim, botaram algumas cláusulas. A gente estava falando de cláusula de contrato agora. Rodolfo, você vai. Mas você não pode sorrir quando atacar o nosso irmão Paulo Fernando. A gente não ri de amigo. Né? Mas ele ia ser um amigo? Boa, demorou para responder. Agora vamos falar de remo.
Vamos falar de Remo. Antes de eu pedir aí a palavra do Tonhão, a palavra do Daniel Paulista, eu queria rapidinho perguntar aqui para vocês dois aqui da bancada, Matoso e Rodolfo. Remo acertou na contratação, na escolha do técnico? Cara, eu acho um bom nome. Eu até perguntei para ele hoje, porque os jogadores que foram contratados do Remo são jogadores ofensivos. Não adianta você pegar, mandar embora um treinador que pensa de forma ofensiva, que fez esse time para ser ofensivo, e trazer uma Zola que vê o futebol de forma mais defensiva. Então, eu acho que dos nomes que estavam no mercado, e outra, o Daniel, ele jogou as últimas 6 Série Bs. Sim. E fez bons trabalhos na Série B. Quase subiu com o Sport, quase subiu com o Sport e quase... Ele fez um bom trabalho com o CRB também, em 2000... E ano 2023, passado ele foi vice da Copa do Nordeste e chegou nas oitavas da Copa do Brasil. E só perdeu para o Fortaleza nos pênaltis. Sim. Fortaleza, né? Uma potência que hoje em dia. Conseguiu um acesso com confiança, acho que em 2019, que o Remo sobe em 20. Em 2019 ele consegue um acesso da Série C para B com confiança. Então, desde 2020 ele vem jogando as Série Bs e fazendo bons trabalhos, né? Então, acho que foi um bom nome. Eu teria trazido o Wagner Mancini, se eu fosse o Tonhão. Mas acho que é um bom nome dos que estavam no mercado. Ele estava no top 3 meu para ser o treinador do Remo. Se eu fosse eu iria atrás... Eu sei que ia ser difícil para tirar. Eduardo Batista, que faz um belíssimo trabalho no Novo Horizontino. Já conhece porque esteve aqui. Já conhece a realidade do Remo. Se tivesse desempregado, era o número 1. Porque o Eduardo já falou. Eu tenho o desejo de voltar para Belém, de voltar ao trabalho longo em Belém, no Remo, mas o Remo tem que estar na Série B. Então seria, meu irmão, eu acho que juntar a fome com a vontade de comer. E para você, Matoso? Para mim é o Daniel Paulista. Eu tenho sempre assim, considerando da mesma maneira, coisa assim, olha, com o maior respeito que eu tenho pelo São Raimundo, mas eu quero que o papão amasse, eu vou dizer com todo o respeito que eu tenho a vocês, o técnico do Remo é o Daniel Paulista e acabou. O resto é saudosismo, até prova em contrário. Porque assim, tinha gente já batendo no cara antes de chegar, pô. Ah, não pode. Olha, o Dorival Júnior, para mim, era o técnico da seleção brasileira. Para mim também. Mas eu não aguentava mais o Danilo, por Deus que me perdoe. Sim. Pô. Não joga lá Paquetá, Danilo, né? É complicado. Chega. Tem alguns que não dão mais. Algumas. Quando você vê a convocação. Eu costumo sempre fazer um desafio, um tom de brincadeira. Me escalem uma seleção reserva do Brasil com jogadores que atuam no futebol brasileiro. Pô, Matheus, não tem. Que futebol é esse? Aí, de repente, você vai buscar jogadores que estão atuando na lateral esquerda da Conchinchina, fronteira com Singapura, porque ele está lá, não está aqui. Parece-me que só tem 6 ou 7 agora, né? Aqui nessa... É muito pouco, cara. É muito pouco. Olha, quando eu vejo... Ainda bem que parece-me que o Real Madrid vai emprestar o Hendrix, né? Pro Bayern, tá certo? Ele deve sair. Ele deve sair. Onde é que ele vai jogar ali, cara? O Rodrigo, Mbappé e Vini Júnior. Tem tudo isso daí. E a galera faz umas cobranças em relação ao Hendrick, assim, que são descabidas. Ele é um menino de 18 anos, que ele vai barrar quem lá? Ele vai barrar o Mbappé? Jogando muito. E merecendência, Matoso. Sim. Hoje em dia é mais avacalhado. Eu gosto muito de ver o Rodrigo jogar. Hoje em dia é mais avacalhado. Eu ainda eu demorei na Marajoara 6 meses para dar bom dia no microfone. Olha que eu ainda sou mais novo. Quantos meses ou ano era pro cara falar numa rádio? Deus o livre. O meu primeiro jogo foi Norte Brasileiro e Tambesp. Vocês nem conhecem esses times. Hoje em dia o cara quer fazer repórter. O meu foi Vila Rica e Time Negra. Em 2009. Então é merecendência. O Rodrigo tá há trocentos anos lá. E pro Rodrigo ser titular, o Bale teve que sair. Sim. E o Rodrigo, eu gosto muito do Rodrigo. Então, só voltando nesse contexto. Assim, mas eu quero que eles joguem sem o Mbappé lá, o Rodrigo e Vini Júnior, que joguem aqui como jogam lá. E o Hendrick tem que ser convocado, o Hendrick tem que estar na seleção, o Hendrick é uma aposta. Ele até foi agora no lugar do Neymar, né? O Hendrick, ele tem uma média, com todas as críticas, o Hendrick ele tem uma média de 83 minutos, um gol com a camisa do Real Madrid. Quase nada, né? E a gente tá falando de quem? Real Madrid, né? Aí aquilo que o Matoso... Sim, exatamente. Nós temos pressa. Exatamente. O Guardiola jamais seria técnico no futebol do Pará.
Não. Né? Não, aqui para nós. Jamais. A gente iniciou Apanhar o programa um ano falando como ele da apanhou água lá. daqui, não foi? Iniciamos o programa falando sobre isso, sobre por que não dá certo aqui. Nós temos Acho que a questão, tu tocaste num tema Não, e muito vai importante, muito- Matoso, da paciência Nós não temos a de tolerância, todos. a compreensão de como Paciência funciona a todos. coisa. Aí é uma questão cultural, né, Matoso? Esse negócio de cultural... Pô, o pessoal diz que jogar lixo na rua aqui é cultural. Que é ridículo, né? Agora tem um detalhe, Matoso. Tem umas Tu lembras, culturas que eu tenho dificuldade de tu ouvir. lembras da época, que eu vou ter que chamar aqui a sonora do Tonhão e do Daniel Paulista, tu lembras da época, você e o Rodolfo, da época que o Remo estava sem divisão, que todo jogo pro Remo era uma decisão no Parazão. Aí o Remo trouxe Ramon, que era a estrela do Atlético Mineiro naquela época, não jogou aqui. loucura. Oi? Loucura, aquelas loucuras que tem. Trouxe o Finazzi. Eu estou lembrando aqui de um passado recente, por sinal, o Finazzi é parecido com o Magaibe, que trabalha com o Matoso, aqui não é para valer. Então, o Finazzi que chegou, que segundo ele avisou que ele estava com costela quebrada. Exatamente. Mas acontecem umas coisas aqui em Belém, né, que... Quando eu era repórter, teve um jogador que se contundiu porque eu bateu o joelho no ar-condicionado. É porque teve uma época, e o pior que ainda tem obra que tem ar-condicionado aqui embaixo, né? Que é para ser aqui, né? O cara bateu aqui embaixo e bateu, então acontece. Tem umas coisas realmente, como diz o filósofo Bragantino, tem essas coisas que eu não entendo. Aí a gente vai tocando. Podemos chamar aí, pessoal, vamos chamar agora Matuso e Rodolfo. A gente vai chamar primeiro o Tonhão. Tonhão falou ainda há pouco sobre o momento do Remo na coletiva lá com a apresentação do Daniel Paulista. Solta aí, Pantinha, por favor. Antes de fazer a apresentação oficial do nosso treinador para vocês, eu queria fazer 2 registros. Um registro de agradecimento à comissão técnica que está saindo, na pessoa do Rodrigo Santana, pela dedicação, pelo trabalho nesses quase um ano de convivência conosco aqui, e principalmente em nos dar o grande alegria, o grande feito do ano passado, que foi o acesso à Série B. Infelizmente, o futebol é muito dinâmico, o futebol muda de um dia para o outro, e aí nós, da diretoria, depois de algumas situações negativas, nós resolvemos trocar a comissão técnica. E para isso nós fizemos uma análise no mercado, queríamos um técnico com perfil de Série B, um técnico vitorioso, logicamente, um técnico que tenha uma liderança, uma disciplina junto ao plantel e, acima de tudo, que conheça já as entranhas da Série B e conhecesse também grande parte do nosso plantel. E aí essa escolha recaiu no Daniel, que foi, por incrível que pareça, no tempo que eu estou aqui no Remo, nesses anos todos que estou aqui dentro, foi o técnico que nós fechamos um contrato mais rápido possível. Isso demonstra que o clube estava naquilo que o clube estava querendo e ele foi a fome com vontade de comer. Tá? Então hoje nós estamos tendo o prazer de apresentar a todos vocês o nosso técnico Daniel Paulista, que vai comandar o Clube do Remo na sequência da temporada, esperando que conseguir nossos objetivos finais, que seria nessas 2 competições que vão participar, que seria o Campeonato Paraense e a Série B. Logicamente que a gente está pensando em ganhar as 2 e conseguir o grande feito de ir para a Série A. O outro registro que eu gostaria de fazer, até para evitar tipo de fofoca, justificar a ausência do Glaube e do Papelim, que estão em Barcarena tratando da nossa intertemporada, tá bom? Dito isso, desejo sucesso ao nosso treinador Daniel. Temos certeza da sua competência, da sua capacidade, e eu sei que você vai comandar esse plantel e nos trazer os resultados positivos que vão fazer com que a gente possa conseguir o Campeonato Paraense e o acesso à Série A. Registrar também um agradecimento ao meu outro vice-presidente Milton, que está sempre nos acompanhando e hoje está aqui conosco para prestigiar essa apresentação do técnico Daniel Paulista. Aí, pessoal, a palavra do Tonhão
Fechou, né, Rodolfo e Matoso, Barcarena, né? Quando ele fala na questão de fofoca, eu acho que e o Tonhão tá certo nisso daí, porque já iriam especular. Por que o Glauber não estava na coletiva de apresentação do Daniel? Por que o Papelinho não estava? Eles não estavam porque, perdão, eles estão em Barcarena, porque o Remo vai fazer a sua intertemporada em Barcarena. Tá bom? Pois é, distribuição de tarefas. Justamente. Isso aí quer dizer, normal, empresa assim, né? Por que não perguntam mais sobre o centro de treinamento do Clube do Remo, para que tenhamos respostas mais plausíveis sobre isso? Foi perguntado em um outro momento, porque aí isso não foi uma pergunta. Ele apresentou, ele abriu a coletiva e depois foi iniciada a coletiva com o Daniel. Em um certo momento foi perguntado sobre o centro de treinamento do Remo. O Tonhão falou que na coletiva esse centro de treinamento ele vai ser entregue em um campo até o meio do ano. Ou seja, mais 2, 3 meses o Remo já vai ter um campo bom para treinar. Meio do ano? Meio do ano. Tá bom? Julho. Ok, né? Mas é isso, pelo menos vai ser meio do ano, para te ver como a gente fica atrasado com o nosso futebol. Desse ano, né? Desse ano. E depois já inicia o segundo. Só uma pergunta, comprou essa área em 2021? 2021. Tá bom. É isso. A gente tem a palavra do Daniel Paulista também, Pantinha. Bora rodar aí, por favor? Para esse desafio que começa agora com a camisa do Remo? Bom, a motivação é imensa. Quando houve o contato, nós não titubeamos, né? De pronto já aceitamos o convite e esse desafio, porque entendo e enxergo que um clube como o Remo, com a torcida que tem, é uma grande oportunidade de desenvolver um belíssimo trabalho, né? Então, vamos trabalhar muito e precisamos trabalhar, principalmente nesses dias que antecedem uma competição como é o Campeonato Brasileiro, para que possamos estar preparados para esse grande desafio que teremos pela frente. Ainda é muito cedo, Daniel, para falar de esquema, de peças e tudo mais, mas o que não falta em um time comandado pelo Daniel Paulista? Olha, eu procuro prezar por equipes que sejam organizadas dentro de campo e organização em todos os setores, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Não é um trabalho fácil, né? É um trabalho de repetição, de dia a dia, de muita instrução, de muita entrega de todos, né? De todos os departamentos para que isso aconteça, mas nos trabalhos onde eu pude fazer nos últimos clubes, a gente tem conseguido fazer equipes competitivas, que é o que a Série B precisa. 2 perguntinhas para fechar. Conhece alguém já desse elenco aí? E o que você já conseguiu estudar sobre esse Remo em 2 dias depois de fechado com o clube? Não, a gente vem, como eu não vinha trabalhando há um tempo, né? Desde a minha saída do CRB ano passado, tive alguns convites para trabalhar nesse período, mas esperei a oportunidade certa, e a oportunidade certa foi o Remo, né? Então eu estou muito feliz por isso. E assisti a alguns jogos da equipe, a equipe vinha jogando no modelo de 3 zagueiros atrás, né? Tem jogadores interessantes, jogadores que já foram, inclusive, indicações minhas para serem contratados em outros clubes. É um grupo qualificado, jogadores que eu tenho certeza que vão render ainda muito sob o nosso comando, e esperamos que fazer uma grande competição aqui com a equipe. É isso. Rodolfo, uma pergunta que não quer calar. O que o Daniel vai fazer com essa quantidade de zagueiro que o Rodrigo Santana pediu? Ele falou que todo jogador é treinável e adaptável, então ele vai trabalhar com as peças que tem e vão vir outros jogadores, não muitos, né, porque não tem mais como. Porque essa janela agora é só para jogador que estava no estadual e só abre em julho, né? Não, junho, né? A outra que é para trazer jogadores do estrangeiro, ela só abre em julho por causa do Super Mundial. Essa é até 11 de abril, então o Remo ele tem 3 semanas aí para... E tem que contratar. É muito investimento, é muito jogador caro, mas tem que contratar, ainda mais depois do que a gente viu contra o Criciúma. Matoso? Teve uma entrevista dias atrás, que eu até exibi lá no É Pra Valer, com o Ramon Martínez, meiuca do... Não, qual é a posição? Ele é volante e zagueiro. Volante e zagueiro. Pois é. Ele estava jogando como zagueiro. Aí perguntaram para ele o que tu prefere, ser volante ou zagueiro? Ele disse, eu quero estar entre os 11. Tá perfeito. Isso é para responder o que ele está falando aqui. Aliás, para corroborar, para ir ao encontro do que ele está falando e do que disse o técnico.
O jogador adapta-se, tá certo? Se o esse Rafael Castro não sai para o jogo, Sim. não é? Sim. O cara que vai. Mas ele sai para o jogo. Sim. Tem que ser assim, cara. Então, eu gostei de ver essa resposta desse Martínez, porque ele falou: o cara está nos 11, o professor é que vai dizer, vai aqui, vai ali, vai acolá. Tá certo? Porque o senhor. Não, eu só jogo nessa, pô. Vai buscar bola, pô, gandula, pô. O Rosemiro falou pra você, eu joguei até de centroavante. Então. Ele era lateral Mas ele não direito, falou, sim. eu vi. Sim. Porque quando eu vi o Paulo Amaral, aliás, o próprio Jobé Meira, como é que eu posso? Eu tenho o Caíto na ponta direita, eu tenho o Rosemiro e tenho o Marinho. O que é que eu faço? O próprio Caíto, o professor, que não chamava de professor, era seu Jobé, hoje é que é professor, né? Seu Jobé, coloque o Rosemiro. Aí ele botou o Marinho na lateral direita, o Rosemiro na ponta direita e trouxe o Caíto aqui para a meia. Tá certo? Aí o Caíto só fazia dizer, Rosemiro, põe aqui e vai. E lá vai, os caras jogam, pô. Não tem certas coisas que continuam valendo. Sim. E essa resposta do Martínez, com essa colocação que o Rodolfo fez agora, para mim é perfeito, eu não estou só. A colocação que ele fez, baseado em quê? No que disse o próprio técnico do Clube do Remo. Ele usou o exemplo do Jaderson e do Pavani, que não eram volantes, e se adaptaram ao estilo do Rodrigo Santana. Isso aí. Pessoal, hoje a gente até agradecer aqui a visita ilustre do Edson Matoso. A resenha foi excelente. Então, quando a gente tem um jornalista do padrão do Matoso, a gente hoje quase não interagiu com o torcedor. Vou até responder alguns torcedores depois. Mas não é culpas? Não, jamais. Mas a gente queria explorar, né, Rodolfo? Sim. Muito aqui o Matoso na resenha. Matoso, bate-papo bom é esse. Vai voando, por sinal, tu tá aqui, chegou cedo hoje, né, para entrar com a gente aqui no ar, no horário certinho, né? Matoso que tem um programa diário aí, torcedor, diário, todo dia, às 11h30 da manhã, não é para valer. Matoso, queria te agradecer a participação hoje no Na Resenha. Na Resenha foi top, viu? Veio mais vezes que o Pantinha gosta, tá? Aí é mais caro. Isso não está no contrato. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, Rodolfo, muito bom. Eu sou seu fã. Fico vendo lá a resenha deles. Sou seu fã. O que acontece? Eu queria sugerir para vocês assistirem amanhã, o nosso É Pra Valer, 11h30 da manhã, e ao longo da programação, e depois a gente vai postar no YouTube, tanto no YouTube do canal 14 da TV Grão Pará, como no Edson Matoso TV. Mas amanhã eu vou protestar. Amanhã eu protesto veementemente com uma falta de bola rolando, falta de bola na rede, falta de jogador correndo. Protesto contra a falta de torcedor, a emoção do cara na rádio. O programa amanhã vai ser protesto. Eu só coloco o jogador Luan Freitas para falar, que é zagueiro do Paysandu, e sei lá, como Quintana não joga, o Luan Freitas é candidato a jogar. E qual é o protesto? Eu vou lembrar, é a bola rolando. Eu vou lembrar um jogo que ele lembrou, viu, Rodolfo? Tu te lembra de uma Copa que inventaram aqui no início do ano de 2018, uma Copa Amazônia, jogaram o Remo e Paysandu, quem ganhasse ia jogar com Bahia. E quem fez o gol da vitória do Clube do Remo foi o Caça-Rato. Tu te lembra do Caça-Rato? O Rony estava nesse jogo. Sim. E no outro jogo, eu vou trazer também na onda do TBT, para o pessoal lembrar, um outro Paysandu. O Remo ganha e o outro Paysandu ganha. Tem que agradar, né? Tem que agradar os dois lados. Então, amanhã a gente vai fazer isso porque, porra, eu não vou ficar. Vou ter que ouvir esses caras da Liberal o dia todo falando. A mesma coisa. Tu resenhando. Não, tá difícil, vai ter, não vai. Vai ter, não vai. É complicado. É muito chato. Receba a minha solidariedade. Então amanhã vamos nos deliciar com bons lances. Inclusive, como era o nome do cara? Não sei o que, Caça-Rato, como é? Flávio Caça-Rato. Flávio Caça-Rato. Amanhã vai dar pano pra manga, né? Que ele saiu daqui da forma, né? Verdade, falando mal. Rodolfo. Tchau, abraço. Abraço, viu? Tamo junto. Agradeço mais uma vez. Você aí, torcedor, te agradeço mais uma segunda-feira conosco. Só lembrando, amanhã, às 11h30 da manhã, tem o É Pra Valer com o Matoso. E 8 da noite tem um bate-papo comigo aqui na TV Grão Pará. Um grande abraço. Fui!